pegar o começo do ministério de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele, com a sua infinita misericórdia, no capítulo 8, verso número 31 de Provérbios, Ele entra na sua sala secreta, junto com o Filho, que é a palavra, e junto com o Espírito que move sobre a terra, e faz esta reunião para quem ia vir sobre a terra. Deus enviou vários e vários profetas, e todos esses fracassaram. Fracassaram esses e não conseguiram trazer salvação para conosco, a qual foi perdido no Éden. E a Bíblia vai mencionar para nós que Jesus ele nasce de uma mulher virgem chamada Maria, e o ministério dele começa com multidões. A Bíblia vai dizer que multidões acompanhavam Jesus, cerca de 5, 8, 9, 10 mil, 12 mil pessoas acompanhavam Jesus pelos feitos. E a Bíblia vai dizer também que muitos discípulos acompanhavam Jesus no começo do seu ministério. Era muita gente querendo ser discípulo de Jesus. Só que Jesus ele vai orar. Lucas capítulo número 6, ele vai subir no monte, vai orar e vai pedir a Deus confirmação dos 12 escolhidos, que ele ia andar com ele lado a lado. Detalhe, irmãos, não quer dizer que Jesus tinha 12 próximo dele, que ele desprezava os outros discípulos. Tinha outras comitivas de discípulos que Jesus enviava, mas para poder enviar tem que ter ensino, tem que ter instrução, tem que ter direção, tem que ter norte. Então Jesus ele escolheu 12 para quê? Para enraizar esses 12, para cada um ter uma escola para enviar o resto das outras pessoas. Detalhe, quando Jesus escolhe, ele vai orar. Todos me ouvem nessa noite? Amém. Eu quero fazer a didática da palavra, depois aplicar, vou mudar uma forma de pregar, que eu sempre exponho exposição, né, da palavra, mas hoje eu vou mudar a didática. Eu vou explicar tudo, depois eu vou vir aplicando. Quando Jesus ele vai subir ao monte, ele quer nos ensinar uma coisa, irmão, que tudo que a gente for fazer, inclusive, olha para cá, inclusive, escolher alguém para andar conosco é orar. Aleluia. Toda decisão vem da oração que a gente vem a tomar. Oh, glória seja dada a Deus. Aleluia, Deus. E um dos altares que a gente tem em casa é o altar chamado cama. Cama é o altar do casal. Filho não se deita, vizinho não se deita, neto não se deita, parente não se senta, porque cama é o altar do casal. Segundo altar de dentro de casa, a mesa. Mesa você não se coloca todos para sentar. Somente são quem são íntimos, porque mesa também significa aliança. Então Jesus precisava escolher 12 para que tinha um altar formado junto com ele, para ele aliançar as 12 bases. A Bíblia vai dizer que tem 24 tronos ao redor do Senhor neste momento. O trono de Deus está no meio e tem 24 anciões. Quem são esses 24 anciões? As 12 tribos, cada um representando as 12 tribos, e os outros 12 tronos são os 12 apóstolos, que foi fundamentado no Antigo e no Novo Testamento, como o Antigo as tribos de Israel e como o Novo os 12 apóstolos. Isso é forte, porque Deus precisava enraizar e Jesus precisava cumprir toda a lei dentro do Novo Testamento para trazer a dispensação que hoje nós vivemos. Aleluia. E quando ele ora, ele pede confirmação dos 12. Quando ele desce do monte, ele desce já com o nome dos 12. Tinha um monte de gente. Você vai saber o que eu vou falar, que teve um homem falando assim: Jesus, eu vou lá sepultar o meu pai que morreu, e eu vou voltar, e eu quero ser o seu discípulo. Jesus só não deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Por quê? Porque quem morreu não tem jeito mais, ou morreu salvo, ou morreu não salvo. Isso é forte. Por quê? Porque quem quer ser discípulo de Jesus não chora. Aleluia, por quem já morreu. glória a Deus, é verdade. Isso é forte. Quem quer ser discípulo de Jesus não tem afazeres a mais. Porque viver o Evangelho, irmãos, é trabalho diário, é fadiga, é cansaço.
grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Por quê? Eu falei esses dias aqui para os irmãos, que acaba cada um. Você lembra daquela parábola que Jesus fala que um ele deu 5 talentos, outro ele deu 2 e outro ele deu 1, para quê? Porque, Luciana, você tem 5 serviços, é para me te dar 1 na igreja e distribuir para todo mundo, mas como não tem gente, eu dou 5 talentos para você, 5 serviços para você, aleluia, e você tem que gangrenar e dar fruto nos 5 serviços. Pastor, eu já sou dono de casa, pastor, eu trabalho, mas Deus confiou 5 talentos na tua mão. Glória a Deus. Mas pastor, aleluia, já está difícil a situação financeira, mas Deus confiou porque não está achando gente para trabalhar para o reino. Glória a Deus. Então a gente divide muitas tarefas para poucas pessoas. Isso que tem acontecido desde o tempo de Jesus. Então ele precisava de pessoas que tinham a mesma mentalidade que ele, que tinha mesmo, aleluia, você lembra de Mateus, a história vai dizer, extra bíblico, que Mateus era casado, e Mateus, aleluia, ele como que deixou a mulher dele, olha, eu vou seguir Jesus, eu vou largar o imposto, de cobrar imposto, e ele ganhava muito, que ele era chefe dos publicanos, e ele falou com a mulher, olha, você vai ficar aí, porque você já está, aí eu já cobro imposto, quase eu não estou em casa, mas eu conheci o homem, aleluia, que ele me abriu os olhos, eu entreguei a vida dele, e ele me chamou para ser um dos discípulos. Glória a Deus, aleluia. É assim que Jesus sai, aleluia. E ela era uma mulher, aleluia, segundo a história, segundo Flávio José, que era uma mulher, aleluia, tola para com ele. Mas ele entendeu que seguir a Jesus, e ele teve vários problemas, Mateus. Mateus, você pode assistir aquela novela da Record, que mostra certinho, do jeito que a Bíblia recomenda para nós, que ele teve vários problemas, mas o chamado é maior, irmãos, é forte. O chamado é bem maior do que nosso emprego. O chamado é bem maior do que as perseguições. Mas eu quero me atentar a Judas. Só que, pastor, a Bíblia diz que o traidor, os profetas estão dizendo, há muito tempo atrás, que o traidor ia trair Jesus, e um que estava na mesa dele, eu ia ler aqui os Salmos, que estava, você comia junto comigo, e depois me traiu. Vários e vários salmos vai falar, você se juntava à minha roda, passava a mão em você como amigo, e você me traiu. Alusões falando antes, nem antes, 800, 900, 700 anos, falando da traição que havia ocorrido. Mas a Bíblia não mencionou o nome de ninguém. Alguém iria trair, e Jesus escolhe 12 homens. E o que me chama a atenção é que 11 são galileus e um é judeu, que é o próprio Judas Iscariotes. E ele era tesoureiro de Jesus, ou seja, todo o dinheiro. Aí Jesus não tinha dinheiro no ministério, tinha, irmão. A mulher, aleluia, que trabalhava lá para Herodes, e a outra mulher, Susana, que está lá em Lucas 8, no versículo de número 2, tinha 2 mulheres que financiavam o ministério de Jesus. Susana, aleluias, 8:2, abre aí para mim, louvado seja Deus. Financiava o ministério de Jesus, ou seja, entrava dinheiro no ministério de Jesus. Entrava, né, aleluia, louvado seja Deus. Deixa eu ir decorrendo, depois eu abro aqui no meu tablet. Então ministrava, ou seja, não só essas mulheres, mas homens de patente alta, como José de Arimateia, e depois Nicodemos também, vai também ajudar no ministério de Jesus financeiramente. Ou seja, precisava de alguém tomar conta. Porque, irmãos, uma das coisas que Jesus procurou para que a gente viéssemos aprender, organização. Deus não gosta de igreja desorganizada e nem de altar nosso desorganizado. Tudo tem que ser organizado. Então ele não gosta de desorganização. Então primeiro ele escolhe os 12 orando. Detalhe, irmãos, Deus não escolheu Judas porque ele estava predestinado a trair. Jesus escolheu ele porque viu capacidade nele, aleluia, e olhou para ele como um homem grande que seria na presença do lado do Filho de Deus. Aleluia. Ou seja, Deus escolheu várias pessoas como Judas. E o que me constrange, Gleice, aleluia, o que me constrange, Luciano, é que, aleluia, presta atenção nessa palavra, presta atenção, que eu vou chegar lá, vai ir devagarzinho, mas vai chegar. O que me constrange é que Jesus, se repare em vários textos, é só vocês estudar os 3 anos e meio
do ministério de Jesus. Jesus sempre está falando, irmãos, quem quer que deixe alguém cair no buraco vai ficar alertando. Se eu quero que você se lasque, eu vou ficar te alertando que você caia no buraco? Sim ou não? Não. Mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, como Deus, porque nós estudamos aqui que Jesus é Deus, ou seja, ele estava como humano, mas ele era Deus, ou seja, ele sabia que a traição viria de Judas, mas mesmo assim, ele insistiu em Judas jogando piada sobre ele. Um no meio de vós é o diabo, ele sabia. Aleluia. Um de vós vai me trair. Jesus estava lançando palavras para que ele se tocasse. Isso é forte. Hoje eu fiquei meditando na palavra. Irmãos, o amor de Deus constrange eu. Constrange você o amor de Deus? Glória a Deus. Constrange você? O Aleluia. tanto de ruim que você é, ele mesmo assim olhou para você e falou: te escolhi, quero ver você bem, quero investir em você, vou investir pesado em você. Você tem muita falha, muitos erros, mas mesmo assim eu te escolhi. Aleluia. Glória Glória a seja Deus. dado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Judas, aleluia, não se tocou, irmãos. O remorso é um perigo para a igreja brasileira. Porque hoje, aleluia, não temos mais pregadores que preguem sobre isso, sobre cruz, sobre arrebatamento, que leve a pessoa a se arrepender. É, Senhor. Jesus está falando, irmãos, nas entrelinhas do texto. Ele está falando, aleluia, fulano está jogando charada para mim, não é. É Jesus usou charada contra Judas. Ele estava sentado várias vezes na mesa e falando: um de vocês vai me trair, um de vocês é o diabo. Era Jesus falando: se converta, venha a mim, me peça perdão, que eu te perdoarei e te darei. Aleluia. Glória Só a que, Deus. irmãos, aleluia, o diabo ele está derrotando. Eu anotei aqui algumas coisas que humanas. Nós temos dois lados, nosso humano e o espiritual. E um dos motivos humanos que não deixaram Judas a se converter de verdade. Aleluia, irmãos. Quantos queriam andar com Jesus e Judas foi escolhido no meio dos 12? Jesus está falando, tem um problema. E detalhe, outro detalhe, pastor, era somente Judas o problema? Não, a gente fala que João é o quê? O discípulo do amor. Ele não é o discípulo do amor. Ele falou bem assim: Jesus, você quer que nós orem para que peça fogo do céu e mata todo mundo nessa cidade? Ou seja, ele não é discípulo do amor, defeituoso. Pedro negou Jesus, andava com a espada, mesmo Jesus chamando ele andava escondido. E Jesus falando: eu sei que você está andando. Mas Jesus não falava, mas ele andava com a espada escondida. Ou seja, não era só Judas que tinha defeito. Aleluia. Glória a Deus. Quer mais? Mateus, aleluia, era cobrador de impostos. Ou seja, com certeza ele sentia uma saudadezinha, porque andar com Jesus, aleluia, igual muita gente está fazendo o evangelho de dinheiro, de prosperidade financeira. O evangelho te dá sim prosperidade, mas a primeira é o reino de Deus, e a ter mais coisas serão acrescentadas. Mas hoje muita gente está invertendo. Primeiro é o dinheiro e o último é Jesus. Em 1 Timóteo 6,10 vai dizer que a raiz de todos os males é o dinheiro. A raiz. Pega um pobre e dá um dinheiro a ele, 200 mil, vira um mal na vida dele e ele se torna uma desgraça para a humanidade. Porque ele não sabe lidar com o dinheiro. 90% de quem era pobre virou rico, virou mal o dinheiro que ele teve sobre a vida dele. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Quando aquela bênção chegar, tem uma mão levantada, você vai saber, aleluia, que foi Deus que te abençoou. E aquilo não vai ser empecilho para te fazer, aleluia, virar, aleluia, casaco, mas vai ser aquilo que vai te incentivar a ir a mais no caminho do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quais os motivos humanos? Aleluia. Louvado que Tomé, vou falar mais um, Tomé. Ele viu o milagre de frente. Olha só o que ele vai falar, irmãos, os evangelistas. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas acreditaram que está falando de nós. Tomé viu os milagres, viu Jesus ressuscitado, e ele falou: não acredito, isso aí é uma miragem. Jesus falou: vem cá, toque em mim. Aleluia. Ele viu Jesus comendo ressuscitado. Ele viu Jesus atravessando a parede, mas mesmo assim, não acredito. Ou seja, Jesus escolheu o incrédulo para andar no ministério dele. Pastor, você
pode explicar? Não posso, porque a escolha é dele. Ele escolhe só gente, aleluia, esquisita para andar com ele. Mas a escolha é dele, não é minha, aleluia. Aleluia. Eu vi um pregador falando esses dias, aleluia, usando essa metáfora. A gente quer falando, a gente fala com Deus, será Deus? Muitas pessoas falam, por que Deus escolheu a irmã Luciana? A gente quer falar com Deus, incentivar Deus a não escolher, a manter a escolha em você, isso é forte. E Deus está fazendo cara de paisagem e está falando, eu te pedi a sua opinião, eu escolho, eu trato, eu transformo, eu glorifico, eu faço morada. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Os motivos humanos, o que levou a ele não ter arrependimento, todos eles tinham problema. Mas Jesus, como professor deles, como andar com eles, era experiência viva, fez eles se modelando a cada dia. Irmãos, Deus não faz nada por força nem por violência. Aleluia, Deus. Se aqui a gente quiser ficar com as mesmas práticas que nós era do passado, Deus não faz força nenhuma, aleluia, em mudar a gente. Mas se nós quisermos, a gente vai ser enxertados pela vida verdadeira. Ele está usando os profetas do norte, ele está usando o profeta do sul, está falando: se converta, se arrependa, muda de vida. O evangelho é confronto, aleluia. Mas ele era um homem que não queria arrependimento. E os motivos humanos, pastor, quais são? Ganância, falta de relacionamento. Ele andava, mas não tinha relacionamento. Decepção com Jesus, ele se decepcionava, Gleice. Porque quando a Betânia, no capítulo número 12 de João, ela quebrou, aleluia, um perfume caríssimo e começou, aleluia, a ungir os pés de Jesus. Depois foi com os cabelos e enxugou. Isso simbolizava. Jesus abriu a boca e falou: ela está antecipando o meu sepultamento, ela já está ungindo o meu corpo para sepultar o meu corpo, para me ressuscitar. Aí ele fala: lá na mesa, olha só, lá na mesa ele vai falar: podia ter vendido esse perfume e dado para os pobres. Isso é forte, irmãos. Gente que não quer ajudar o próximo. Gente igual Judas, com síndrome de Judas. Quem conhece síndrome de Judas está aqui. Aleluia. Jesus está fazendo almas, aleluia, ganhando almas. Alguém está ganhando almas, alguém está fazendo cura, libertação, mas se decepciona, não sei porquê. Ele está vendo o ministério de Jesus evoluir, explodir. Ele está vendo Jesus cumprindo a religião pura e imaculada que Tiago disse, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Mas ele ainda não está bom. Aleluia. Glória a Deus. Sempre vai ter alguém que quer fazer o melhor. Jesus está falando, é tudo simples. Aleluia. E a outra, falta de fé em Jesus. Ele andava, mas não tinha fé em Jesus. Estava do lado dele, mas não tinha fé em Jesus. Ele tinha uma ganância, ele tinha falta de relacionamento, ele tinha decepção com Jesus. Ele via Jesus fazendo os atos, mas mesmo assim não concordava com o que Jesus estava fazendo. Achava que Jesus estava fazendo errado. E a falta de fé em Jesus e os motivos espirituais, o plano soberano de Deus, a influência diabólica, que o diabo, ele sabe que Deus tem um chamado em cada um aqui de nós. Como a Gleice acabou de dizer, cada um aqui tem um ministério. Aleluia. Irmãos, Deus nos criou para que a gente venha conhecer a verdade, manusear nossa vida, tendo manutenção diária, culto, santa ceia, exortação, abrir o olho, edificar e consolar. Paulo diz, né? O ministério profético é esse: exortar, edificar e consolar. Essas três coisas. O ministério profético é isso. Não é, receba a chave da vitória, estou profetizando. Isso não é profetizar. É edificar, consolar e exortar. Se alguém está aqui atrás do público abrindo o seu olho, essa palavra está pesada, ele está profetizando sobre a tua vida. Jesus está falando no meio da mesa com Judas, aqui, e ele andava de olho. Você pode olhar, aleluia, sobre o texto com seu olhar espiritual. Ele ficava inquieto quando Jesus jogava uma piada na mesa. Era Jesus falando: eu sei que você vai fazer, e eu estou te dando a oportunidade para você mudar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o cumprimento também das profecias, irmãos. Tinha que ser cumprido a escritura. Jesus disse isso várias vezes.
para que isso aconteça, tem que honrar os profetas que falaram lá atrás. Até Jesus entrando com um jumentinho sobre Jerusalém foi profetizado lá atrás, e Jesus entrou, Jesus honrando palavras passadas. Isso é forte. Aleluia. Só que ele não entendeu, irmão, e Jesus queria resgatar ele. Glória a Deus. Você está entendendo? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Glória a Deus. Aleluia. Um chamado pode virar uma rejeição. Pastores têm base para isso? Saul. Deus falou com Davi, com Samuel. Saul, eu chamei ele, escolhi ele, mas agora o meu espírito não está sobre ele, mas eu o rejeitei, porque ele não está mais agradando. Quando a gente vive na desobediência, pastor, como que a gente perde a salvação por qualquer coisa? Não. Somente com apostasia, blasfêmia com o Espírito Santo e desobediência. Desobediência faz a gente desvincular o nosso nome no livro da vida. Quem está escutando isso? Glória. Aleluia. A desobediência, porque Jesus estava lançando palavra todo dia, mas passava por aqui e saía por aqui. Isso se chama escutar. Mas quem ouve as minhas palavras entra aqui, passa para cá, e a mente, aleluia, vai agir segundo a palavra que foi ouvida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava alertando ele, falando que não queria o perder. E ele está nos alertando nesta noite. Faz um check-up. Aleluia, Deus. Faz uma análise própria. Você tem sido uma esposa boa? Você tem sido um marido bom? Você tem sido uma ovelha boa? Você tem sido um pastor bom? Hoje eu analisei, hoje eu sentei, conversei com o Senhor, tive uma consagração hoje durante esse dia, conversando com o Senhor. Por quê, irmãos? Porque não sabemos a hora que o Filho do Homem vai vir sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nossa irmã foi, partiu. Não sabemos para onde foi, porque estava afastado. Mas pela misericórdia de Deus, tomara que Deus já tinha dado tempo. Por quê, irmãos? Porque se a gente se afasta, em Filipenses 2,15 para lá para frente vai dizer: irmãos, eu vou embora, Paulo falando para Filipos, mas continua manuseando a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje estamos sofrendo ataques do diabo, irmão. O diabo está usando quem está dentro mesmo, aleluia. O diabo não está usando os de fora, mas ele está usando os de dentro mesmo. O diabo falou com Jesus: deixa eu se andar com Pedro, aleluia. Deus não repreendeu Pedro, mas Deus repreendeu o diabo que estava na vida de Pedro. Atrás de mim, Satanás. Aleluia. Deus está te dando autoridade nesta noite para repreender, aleluia. Irmãos, tem vezes, olha aqui, Judas me despertou muito hoje, sabe por quê? Porque tem vezes que a gente temos que descer e reconhecer que precisamos mudar. Aleluia. Precisamos levantar a mão do arrependimento. Senhor, nessa parte eu estou errado, preciso me converter. Enquanto Salomão, Naamã não desceu 7 vezes por ordem do profeta Eliseu, ele não foi curado. Aleluia. Sabe por quê? Porque a obediência nos leva ao sucesso, nos leva ao ápice, nos leva, aleluia, ao sucesso ministerial. Aleluia. Aleluia. Judas me fez refletir, por quê? Porque Jesus está todos os dias nos constrangendo. Às vezes nós choramos sozinhos. Quem chora sozinho? Mas, Senhor, tem tanta pessoa capedrada e eu. Tem com tanta pessoa boa, de família nobre, sangue azul, e o Senhor escolhe um banquelo. O Senhor escolhe só quem tem um dente e outro não. Só Deus só escolhe, aleluia, careca. Aleluia. A Bíblia diz que quando zombaram de Eliseu, Deus mandou 4 ursas e engoliu todo mundo que estava zombando do profeta. Porque o profeta não é bonito, é feio. Pelo que fala e pelo que é. Isso é forte. Nenhum profeta profetizou bênção na vida de ninguém, profetizou mudança de vida. O Velho Testamento é todo profético para isso. Se prepare, ó Israel, para se encontrar com Deus, consertar as suas veredas, endireitar as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Glória
pegou como humano? Não. Mas ele escolheu. Irmãos, quantas escolhas? Isso é forte, dá para extrair muita coisa que dá para me pregar a noite toda. Escutar o texto aqui. Só que eu quero trazer algumas lições para nós e já estou finalizando. Aleluia, Deus. A gente erra em escolha como Jesus errou na escolha dele. Aleluia, Deus. A gente investe naquilo que acha que a gente vai dar. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Quanto dinheiro nós perdemos investindo em algo que a gente não teve? Volta, está ligado aqui. Aleluia, Deus. Quantas coisas, relacionamentos frustrados. Quantas pessoas aqui, pastor, casei uma vez só, mas você teve um relacionamento. Vários relacionamentos, você achou que ia dar certo, mas não deu. Então, coisas frustradas da vida. Assim que nós, quando estamos no Evangelho, eu vou investir lá e dá errado. Não é porque nós somos ruins, mas porque a gente tem colocado a nossa fé no homem. Enquanto a gente colocar a nossa força no homem, Jeremias disse que vai dar errado. Mas Jeremias disse: bendito é o homem que confia no Senhor e faz dele a sua força. Aleluia, Glória a Deus. Deus. Aleluia! Glória a Deus. Jesus errou, mas deu oportunidades. Os 11 tinham defeito igual Judas tinha, mas os 11 entenderam que é melhor se arrepender e se converter de verdade do que ter palavra e não se converter de verdade. Isso é forte. Judas teve várias oportunidades. Jesus constrangeu ele em várias mensagens. Jesus pegou o dinheiro que era para eles comer. Aleluia. A Bíblia diz que Judas metia a mão na salva e tirava o que Jesus recebia. Ou seja, ladroava aquilo que Jesus recebia ministerialmente. E aonde Jesus passava, irmãos, ele falou: não leva alforje, não leva bolsa, não leva comida, não leva sapato, porque o meu Deus, o meu Pai cuidará de nós ao serviço do Evangelho. E a moeda caía, e os denários caíam, porque Deus sustenta e faz a obra com amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas Judas, Jesus sabia, mas Jesus não repreendia ele diretamente, mas indiretamente. Aleluia. E ele não entendeu. Irmãos, toma cuidado, porque Deus, Ele está falando com nós indiretamente. Luciana, muita gente, Deus fala, aleluia, eu já estou esgotado de ver pessoas falando: hoje Deus não falou nada, só pregou a palavra, não usou profeta para vir falar comigo. Mas toma cuidado com isso, porque a palavra está sendo pregada, e essas coisas, aleluia, indiretas que Deus está mandando falar, aleluia, talvez pode ser a última oportunidade de nós se arrependermos, de nós conseguirmos conquistar o céu, irmãos. Isso é forte. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus? Pastor, os irmãos frios hoje. Aleluia, Deus. Aleluia. Estão prestando atenção na palavra, né? Oh, glória a Deus. Aleluia. Judas, irmãos. Aleluia. É o exemplo para nós hoje na Santa Ceia. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus não deixou. Olha só, irmãos. Olha o que Jesus fez na ceia. Jesus molhou um bocado de pão, um suco de uva, e falou bem assim: olha para cá, irmãos. Olha como Judas estava possuído pelo diabo. A mente dele estava tomada pelo diabo. Estava na mesa com Jesus, estava fazendo a obra com Jesus, estava fazendo os feitos com Jesus, mas a mente estava tomada pelo diabo. Quando Jesus, olha só como que Jesus não engana ninguém. Jesus não engana ninguém. Jesus não fala. Não, Jesus fala na cara. Aleluia. Jesus não leva recado de secretário. Não, Jesus fala na cara. Jesus fala: vai fazer o meu it, tem que ser sim, sim, ou não, não. Ele é sério nas coisas dele. E ele quer que a gente seja sério nas coisas dele. Aleluia. Ele falou: quem eu dar esse bocado de pão molhado vai ser aquele que vai me trair. Judas foi o primeiro a pegar o pão, e ele nem se tocou que Jesus tinha falado. A mente dele já estava tomada pelo diabo, pelo dinheiro, pelas 30 moedas que esperava ele. Aleluia. Mas pastor, só foi isso? Eu te falei o que foi o decorrer da vida dele. Aleluia. Não foi somente a ganância que derrubou ele, mas foi a falta de fé, foi a falta de a decepção exagerada. Ele não aceitava o ministério de Jesus como Jesus fazia. Isso está errado. Vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer isso.
vão pegar esse daí que ela derramou, vão usar e dar aos pobres. Mas Jesus falou, isso faz parte daquilo que vai acontecer comigo. Ele está desligado espiritualmente, não está conectado com seu mestre, aleluia. Os 11 sabiam, mas ele não sabia. E no mesmo contexto de João, capítulo número 12, quando Betânia, aleluia, depois Jesus vai lavar os pés de cada um. Você vê ali no texto também, ele balançando a cabeça. Para que isso? Pedro vai falar, me lava todo. Jesus falou, quem é lavado já é lavado com a minha palavra. É os pés que precisam ser lavados. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dado o nome. Quem foi lavado pela palavra do Senhor? Glória a Deus. Nesta noite, irmãos, eu quero finalizar em algo aqui para a gente tomar a ceia. Quantas oportunidades Deus tem dado para tanta gente. Hoje, Luciana, a pessoa me falou, eu topei fulano na rua antes de morrer. Falei, volta para Jesus. Amanhã eu volto. Amanhã eu conserto. Amanhã eu tomo ceia. Amanhã eu peço perdão. Amanhã eu tomo providência. Foi o que Judas estava falando todos os dias. Isso se chama remorso. Remorso, você nunca está errado. Você sempre está certo. Isso é síndrome de Judas. Marco Feliciano disse, Judas nunca reconhece que está errado. Só ele está certo no meio do bando. E isso é perigoso para a vida cristã, aleluia. Não é só porque eu sou pastor, vou estar certo em tudo. Tem coisas que eu vou precisar da ajuda de vocês para abrir a minha mente mais. Eu tenho que reconhecer que eu preciso das ovelhas. Ser forte, irmão. Louvado seja Deus. E a ovelha precisa do pastor, que é o supremo pastor, que é a porta, e precisa do porteiro, que é o pastor, que abre a porta para as ovelhas entrar. Glória a Deus, aleluia. Quem pode abrir a boca e Glória a Deus. Esta noite eu quero deixar esta palavra para os irmãos. Judas caiu no laço, se embaraçou no laço e não saiu do laço. E Jesus insistiu tanto com ele, irmãos. A gente olha no texto, Jesus esgotando as suas forças para Judas cair em si. Ei, traidor, está aqui, está aqui, está aqui. Quando Jesus falou, vocês é o diabo, você é o diabo, tem um que é o diabo, tem um que é o diabo. Mas ele não se tocou que ele era o diabo, ele era o certo do bando. Meu Deus. Que nesta noite Deus venha abrir os nossos olhos. Glória a Deus. Alabachori, eu estou sentindo a Glória a presença do Deus, Eterno aleluia. aqui. Se o casal briga e um não descer, vai ficar brigado o resto da vida. Mas se um descer e falar, eu vou largar minha razão e vou agir, aleluia, como Deus permite na Bíblia fazer, você vai ter um casamento abençoado, uma vida estruturada. Aleluia, assim como nas igrejas, como no, aleluia, no trabalho, irmãos, tem crente dando trabalho no serviço, aleluia, ele não quer se submeter às autoridades que está em cima encarregado, o líder, ele não quer ser submetido ao supervisor, por quê? Porque não anda para frente, assim é o síndrome de Judas. Não só aqui dentro, mas lá fora também a gente temos que reluzir quem está por cima de nós. Aleluia, não respeita pai, não respeita mãe. E os dias na terra vão diminuindo, porque é o único mandamento que é a promessa é honrar pai e honrar mãe. Hoje filho bate em mãe, bate em pai, responde, xinga, aleluia. Se não dá alguma coisa, fica pirracento, responde, aleluia. E vai morrer rápido, vai chegar com os 20 anos, já está sendo enterrado. Porque não honra pai e não honra mãe. Isso é síndrome de Judas. Mas nesta noite, aleluia, quando Jesus ressuscitou, ele foi atrás de Pedro. Pedro tinha negado ele 3 vezes. E ele falou, olha só irmão, Pedro já estava com os discípulos tudo dentro do barco, ele estava nu, ele despiu da sua veste, a Bíblia diz, e Jesus foi, chegou na praia e falou, filhinhos, vem cá que eu quero entrar dentro deste barco. Glória a Deus. E ele perguntou Pedro, tu me amas por 3 vezes. Foi o que Deus falou com Judas várias vezes. Quando Judas foi entregar Jesus, o que ele fez, irmãos?
Ele falou com os sacerdotes bem assim: olha, como que a gente vai ver que é Jesus? Porque ele se vestiu galileus tudo igual, né? Não tinha como visualizar Jesus, que era noite. Então eles não sabiam quem era Jesus. Aí Judas falou bem assim: eu vou trair ele, dando um beijo na face dele, e vocês vão saber que é Jesus de Nazaré. Quando ele beija Jesus, Jesus vai falar com ele: amigo, tu és meu amigo. Uma pessoa que quer que caia no buraco vai chamar de amigo quando trai. Só Jesus que faz isso, aleluia. E Ele está nos mostrando nesta noite, mesmo depois da traição, o ministério começa a ficar ainda mais potente. Jesus não para a agenda dele, aleluia. Quando Judas saiu da traição, aleluia, quando ele pegou o bocado na Santa Ceia, Jesus cantou o hino e se alegrou com os discípulos. Quando ele beijou Jesus na face, entregou ele nas mãos dos malfeitores, aleluia, dos sacerdotes, Jesus falou: tu és o meu amigo. Quanto mais, aleluia, foi contra Jesus, a decepção por dentro era grande, mas a força que Deus dava a ele. Glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu relacionei aqui duas coisas depois da traição, da fortaleza que Deus deu a ele. Aleluia. Jesus está vendo o caminho da cruz por nós, irmãos. Oh, glória a Deus. Abaixo, oriando. Oh, aleluia. Quantos que podem glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Deus está falando, depois disso tudo que aconteceu, vai ser força para calibrar o ministério na tua vida. Glória a Deus. Aleluia.